Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos, dar continuidade ao assunto da aula passada, que era sobre professions. E aí, na aula passada, nós aprendemos o nome de algumas profissões em inglês. E na aula de hoje, nós vamos aprender algumas perguntas sobre como perguntar a profissão das pessoas em inglês, tá certo? Vamos ver também algumas possíveis respostas. E aí, lá no livro de vocês, tem essas perguntas, tá certo? Eu coloquei aí para vocês verem melhor, mas vocês podem acompanhar lá pelo livro. Então, nós temos aí 4 opções de perguntas, 4 formas de saber a profissão daquela pessoa, certo? Então, como vocês podem observar, em todas as perguntas aí, nós temos a palavra what, que significa qual ou o que, certo? E ao final da frase, nós temos job, que é emprego, o trabalho. Temos profession, que é profissão. Occupation, que é ocupação. Então, na primeira pergunta, seria para saber qual é o trabalho dele. Qual é o seu trabalho? Então, nós temos what, que é fundamental em todas as perguntas. Nós temos are you, he, his e they, que são 4 pronomes da língua inglesa, tá certo? E aí, um significa você, ela, ou ele, ou deles, no plural, certo? Significa deles ou delas. E aí, eu posso formar as frases a partir desses pronomes, que eu vou usar a partir de saber quem é a pessoa que eu estou me referindo. Se é do sexo feminino, se é do sexo masculino. Por exemplo, se é uma mulher, eu posso perguntar: What is her job? Qual é o trabalho dela? Certo? Qual é o seu trabalho? Na segunda opção, nós temos para perguntar qual é a sua profissão, Então, nós temos novamente os pronomes aí. Então, eu vou escolher um deles, dependendo de quem seja a minha pessoa a quem eu estou me referindo. Então, pode ser What is are you profession? Qual é a sua profissão? Ou What is the profession? Qual é a profissão dele, certo? Então, eu não vou colocar todos esses pronomes, não. Eu tenho que escolher apenas um, de acordo com quem seja a pessoa com quem eu estou falando. Outro exemplo, what is... E aí eu vou escolher um deles. What is the occupation? Qual é a ocupação dele? Ou what is your occupation? Qual é a sua ocupação? Último exemplo, nós temos uma pergunta diferente. What do... E aí, novamente, eu tenho que escolher um desses pronomes. Do, she, he. She significa ela, he significa ele, e they significa eles ou elas no plural, certo? E do seria tipo faz, o que você faz. Então, eu posso usar what do she do? O que você faz? Ou what, significa o que ela faz, tá? Ou what do he do? É o que ele faz. Então, she eu vou usar se for uma mulher e he eu vou usar se for um homem, tá certo? Então, eu vou precisar sempre, na estrutura da frase, o what, que é qual ou que, o pronome e o verbo do final, que pode ser job, pode ser profession, pode ser occupation, pode ser do, certo? Claro até aí, tudo ok? Então, vamos ver algumas possíveis respostas, Como as pessoas poderiam lhe responder? Poderiam responder: I am an actor. Eu sou ator. Ou she is an actor. Não, actress, no caso, she é ela. Eu sou atriz. Ou pode dizer também I am a doctor. Ou she is a doctor, eu sou doutor ou ela é doutora. Enfim, observem aí que na primeira resposta, an actor, I am an actor. No caso, está com an, A-N. E na segunda, está I am a doctor. Com A, com A. E aí, gente,
e a são dois artigos indefinidos, tá certo? Na língua inglesa, né? Um significa enfim. E aí, né? Como é que eu vou saber quando eu vou usar in e quando eu vou usar a? Quando é que eu vou saber que eu uso a, n ou a? Então, quando a palavra ela for precedida de uma vogal, né? Quando a palavra ela se inicia com uma vogal, como é o caso de ator, né? Começa com a, então eu vou usar n, a n, tá certo? E quando a palavra começa com consoante, como é o caso de doutor, eu vou usar a, tá certo? Que no caso é a em inglês. Então, prestem atenção nisso, tá, gente? Treinem no livro de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, podem falar lá comigo no WhatsApp, ou guardem suas dúvidas e levem para a sala de aula, tá certo? E estudem essas regrinhas, que na nossa próxima aula teremos uma atividade para praticar sobre elas, tá certo? Um beijo e até semana que vem.